Fala, meu lindo, minha linda. Nós estamos na Suíça, em Zurique. E esta é a série Mundo Afora com Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para você. E se você estivesse aqui, você ia ver a loucura que está antecedendo essa mensagem. Deus é real no nosso meio. E eu tenho certeza que essa mensagem vai ser um marco, um divisor de águas na sua vida. Amém? Eu quero te pedir só um favor antes de começar a mensagem, porque isso é importante para que a mensagem vá o mais longe possível, alcance o máximo de pessoas possível. Que é: curte o vídeo, já curte, manda para todo mundo, assina o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, porque toda segunda-feira, sem falhar, tem uma mensagem de Deus para você por aqui. Amém? Vamos pro vídeo. Eu acho que daqui a pouco a gente pega no tranco. Amém? Eu quero começar Lucas, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 19. Diz o seguinte: eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz-me como os teus servidores. Essa é a palavra. Eu não sou mais digno de ser chamado de filho. O tema da palavra, quando o Senhor me fez entender, inclusive há anos atrás, poucos na verdade, eu escrevi um livro sobre isso, sobre recomeços, sobre recomeçar, sobre a possibilidade que o ser humano tem em Jesus, de por mais longe que ele possa ter ido, ele pode recomeçar. Essa perspectiva, ela é um pouco destruída pelo próprio homem, porque nós não acreditamos nos recomeços. Nós não acreditamos naqueles testemunhos de alguém que diz que é um ex-drogado, por exemplo. A gente diz: não, uma hora vai cair de novo. Parece que nós temos dificuldade de crer que é possível recomeçar, reconstruir, renovar e viver algo novo. De uma certa forma, porque temos a dificuldade de crer nos recomeços dos outros, nós também temos dificuldade de reconhecer os nossos recomeços. Até porque para recomeçar é necessário aceitar que errou. E se tem uma coisa que nós temos a maior dificuldade do mundo, é reconhecer que estamos errados. Nós temos muita dificuldade de reconhecer que o problema somos nós, que quando dá problema, a gente também tem culpa. Mas o que nós mais fazemos é terceirizar os vieses, é terceirizar tudo. Então a gente não assume a bronca, a gente diz que alguém sempre é culpado pela tempestade que nós estamos vivendo. E a nossa possibilidade de recomeço, ela é basicamente nula, porque se a gente não reconhece que o erro parte de nós, o recomeço não acontece, porque para recomeçar é necessário reconhecer que se errou. Você conversa com alguém que faliu e essa pessoa não vai dizer o porquê faliu de verdade. Ela vai falar que a crise faliu ela. Ela vai dizer que o cenário do mercado faliu ela. Não, existem motivos que são intrínsecos a esta pessoa, mas é difícil reconhecer. Os casamentos que se acabam, alguém vai dizer que eles se acabam porque a culpa é do cônjuge, nunca a culpa é de quem está falando. A culpa é sempre do outro. Não, eu divorciei por conta disso. Ou seja, nós temos muita dificuldade para reconhecer. Por isso é tão difícil recomeçar. Eu quero que você entenda que o primeiro passo para você viver uma novidade de vida é reconhecer as falhas que você cometeu. Quando você sabe reconhecer as falhas, quando você tem humildade para dizer: eu errei, você está preparado para recomeçar. Os recomeços só são possíveis depois de profundos arrependimentos. Exatamente isso. O arrependimento é necessário para que nós possamos refazer o caminho de uma forma que ele seja vivo e real novamente. Eu acho
difícil falar um pouco sobre isso, sabe? Porque nós tocamos em feridas. Quando você fala disso, você toca em feridas. Você mexe em feridas. E sabe qual que é a loucura? É porque se ainda é uma ferida, é porque ainda não cicatrizou, logo não está curado. E porque não está curado, significa que precisa de cura. E para curar, alguém vai ter que colocar o dedo. E para mexer, alguém vai ter que criar um desconforto. E a palavra, ela é poderosa para produzir em nós um desconforto, para gerar um arrependimento. Quando você olha para a palavra, quando você olha para a Bíblia, quando você olha para o Senhor Jesus, é constrangedor, porque a santidade de Deus constrange. Quando nós olhamos para a palavra do Eterno, quando nós olhamos para Jesus, não que a religião pinta, mas da palavra, da Bíblia, quando você olha para Cristo, é impossível você não ver quem você é de verdade. Essa impressão que temos ao nosso respeito, que somos bons, que somos perfeitos, que não erramos, meu lindo, está muito distante do que é a verdade sobre nós. Somos frágeis, somos falhos, e vamos precisar recomeçar centenas de vezes na nossa vida. O cair é do homem. A gente esquece disso. Não tenho culpa. Eu lembro da história da minha mãe. Minha mãe, durante muito tempo, tinha crises com meu pai repetidas, e uma vontade de divorciar que era de ambas as partes. Até que um dia a minha mãe, ela estava conversando com uma moça que trabalhava com ela no banco, e ela dizia para a mulher: olha, o meu marido fez isso, olha que absurdo. E a moça falava: nossa, coitado dele. E aí a minha mãe falava: e olha o que ele fez. Ela falava, e a moça dizia: nossa, coitado dele. E a minha mãe contava outra história, ela dizia: coitado do Hamilton. Sabe qual que é o doido? A minha mãe foi se indignando com isso, porque na cabeça dela, ele era o culpado sozinho, e ela não tinha parcela de culpa nenhuma. E ela nunca tinha visto o meu pai como vítima em algum momento, não. Ele era sempre o autor isolado de todas as circunstâncias. E aí a mulher dizia para minha mãe: tadinho. Aí chegou uma hora que a minha mãe se irritou e falou: tadinho o quê? Tadinha de mim. Daí ela falou: não, Luciano, não pode, que você não está ouvindo o que você está falando. Olha o que esse homem passou, olha o que ele já viveu. Aí a minha mãe, indignada com aquilo, sem entender nada, porque ela queria que a mulher se tornasse aliada a ela, dissesse: é verdade, olha que absurdo. Não, a mulher não fez isso, era uma mulher de Deus. E a mulher falou para ela: eu vou te dar um livro, O Poder da Mulher que Ora. Aí você lê esse livro e depois você me diz. A minha mãe foi para casa, pegou o livro e começou a ler. Eu não ganho nada para falar do livro, tá? É porque às vezes alguém pensou: ó, propaganda. Não ganho nada. Minha mãe foi para casa, leu o livro. Irmão, a vida da minha mãe mudou. E sabe o que aconteceu? Ela começou a ver as parcelas de culpa que ela tinha em todos os episódios das histórias. E isso é só o Espírito Santo que pode produzir em nós. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se nós não tivermos o Espírito Santo agindo em nós, através de nós, nós pecamos e na cara dura dizemos que está tudo bem. Nós tomamos as piores decisões e falamos que nós estamos certos. Não, meu lindo, por isso o Espírito Santo é importante, porque ele vem e mostra para você, no espelho, você está errado e você precisa consertar. E aí a minha mãe viveu isso. Ela teve que se consertar primeiro, porque a gente quer mudar o outro, e a gente esquece que muitas das vezes quem tem que mudar somos nós. A gente está gastando muito tempo tentando mudar os outros e esquecemos que às vezes quem mais precisa de mudança somos nós. É nós que precisamos mudar primeiro. É nós que precisamos ser cheios primeiro. Quando nós somos transformados, fica muito mais fácil em se transformar em um agente de transformação. Nós queremos que os outros melhorem, mas a gente não muda. A gente quer que os outros façam, mas a gente não faz. Que lógica tem essa? Mas entende que isso somos nós. Minha mãe orou, se arrependeu, e aí o meu pai permaneceu igual, não mudou nada. A minha mãe reconhecer que ela estava errada, não mudou nada, mas no céu o ambiente se transformou. A minha mãe dobrou os joelhos pelo meu pai e orou durante 8 anos. Quanto tempo? Até o dia que ela chegou em casa e disse para o meu pai: Hamilton,
O Senhor vai falar com você hoje. A minha mãe é sinistra, irmão. Ela é muito doida. Ela tem 1,60 m e pouquinho assim, mas é cheia do Espírito Santo. Foi ela que me ligou hoje de manhã, dizendo: filho, eu não sei o que você está precisando, mas o Senhor falou comigo para orar por você sobre esse assunto. Ei, como é bom ter gente atinada espiritualmente à nossa volta. Quando há algo a gente não vê, tem alguém atinado dizendo: ei, look to me. Meu pai foi transformado, mas tudo começou no recomeço da minha mãe. O recomeço, ele é necessário. Nós vamos ter que primeiro reconhecer que somos problemáticos muitas das vezes, e que o problema somos nós. O texto que eu li é a parábola do filho pródigo, e talvez você já viu, já leu centenas de vezes. Eu também, eu amo esse texto, eu amo essa história, porque ela retrata a graça, o amor de Jesus por nós de uma forma violenta, de uma forma tão, sabe, uau, visceral, que você diz: é impossível não amar esse Deus. A Bíblia conta de um menino que pede a herança dele, e ele quer ir embora. Ele decide ir embora da casa do pai, mas ele não quer só ir embora, ele quer o que é dele. Ele pega a herança dele e vai embora. E a Bíblia diz que ele gasta tudo. E aí, quando acaba tudo, ele se recobra. E quando ele se recobra, ele consegue ver o que ele perdeu. Quanta coisa a gente já perdeu por ter o coração endurecido. Quanta coisa nós já perdemos por tomar decisões sem perguntar para o Espírito Santo primeiro. Quantas vezes na nossa história nós já batemos com a cara no muro e perdemos tempo porque não fomos humildes de pedir a direção do Eterno. Quantas das vezes nós, por conta própria, porque somos tão suficientes, tentamos fazer tudo sozinho e deu tudo errado. Bom, é isso que acontece. O rapaz, ele toma a decisão errada, ele vai embora errado, ele pede herança, tudo errado. Mas quando chega lá e acaba tudo, a Bíblia diz que ele se lembra, porque isso é característico nosso. A gente se lembra, mas quando não tem mais opção, quando não tem mais plano A e B. Mas eu vou te falar que o exercício de recomeçar, ele tem que ser diário. Ele tem que ser diário, semanal, todos os dias. Meu lindo, Dave, você vê bonitinho, né? Prega, chora, mas eu preciso todos os dias pedir perdão para o Senhor. Todos os dias eu preciso me arrepender de caminhos que às vezes tomo, de palavras que às vezes falo, de decisões, sabe, de coisas que não deveriam. Porque a gente não é perfeito, a gente está progredindo, a gente está santificando, a gente está buscando. Ninguém é melhor do que ninguém. Por isso que eu detesto palavras onde alguém se coloca superior aos demais, dizendo: olha, não, irmão, nós somos iguais. Você é igual a mim, eu sou igual a você, não tem nenhuma diferença. Somos passíveis dos mesmos desejos, das mesmas paixões. E se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. Então, quando eu olho para a realidade do filho pródigo, eu identifico a questão mais importante de todas: refazer o caminho. A Bíblia diz que ele levantou e fez o caminho de volta. Nunca mais esqueça, ele levantou, mas antes de levantar ele estava arrebentado no chão. Ele levantou e ele fez o caminho de volta. A humildade, ela faz a gente reconhecer quando erra, e ela nos dá a direção para onde devemos voltar. Humildade não é ser pobre, humildade não é não ter dinheiro, não, humildade não tem nada a ver com isso. Está cheio de pobre soberbo, assim como está cheio de rico humilde. Humildade é aprender a reconhecer as falhas. Humildade é aprender a amar e a tratar as pessoas de maneira digna, como elas merecem. Humildade é não se sentir superior a ninguém, por mais alto que você possa estar, porque ninguém é melhor ou maior do que ninguém.
A humildade é a chave do recomeço. Quando eu reconheço: Jesus, eu sou pecador. Nós fizemos essa oração agora. Jesus, eu sou um pecador. Eu preciso ter a realidade do que eu estou dizendo para mim. Eu sou. Jesus, eu sou. Eu não sou bom. Aí você reconhece. Aí você começa a refazer o caminho. E aí a Bíblia diz que refazer o caminho é encarar com quem você abandonou. É louco isso, né? Porque se você quiser recomeçar, você vai ter que pedir perdão. Se você feriu alguém e você quer seguir em frente, mas você quer recomeçar, porque seguir em frente sem recomeçar é seguir para trás, é retroceder. Você vai ter que pedir perdão. Oh, que lindo! Vai ter que pedir perdão. E o perdão, ele é extremamente necessário para que a gente consiga viver um recomeço. Porque recomeçar é começar novamente aquilo que na primeira vez deu errado. Então veja, identifica o erro. Por que deu errado? Reconstrói, refaz o caminho. E aí então chamamos isso de recomeço. Por isso que o filho volta com muita vergonha. E aqui eu acho interessante, porque li um livro esses dias atrás do Tim Keller chamado Deus Pródigo. E ele fala da postura do Deus pródigo também, que faz além do que deveria. A Bíblia diz que o pai do filho pródigo sai correndo em direção a ele, levanta os vestidos e sai correndo em direção a ele. E ele está cheio de desculpas, ele está cheio de, sabe, ele quer se justificar, mas a Bíblia diz que não. O pai abraça o filho, interrompe ele com um abraço e diz: tragam um anel, preparem uma festa, porque o meu filho que estava se perdido voltou para casa. Recomeços precisam ser celebrados. E talvez aqui a gente se depara com um problema muito grande: os irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos que ficam em casa são um problema dos irmãos mais novos que querem voltar. Os super crentes são um problema para os pecadores. Os santos são os problemas. Eu não estou falando dos santos santificados, eu estou falando dos santarrões, os que se sentem melhor, os que olham assim: oh, eu sou mais crente que você. Esses são os problemas para os irmãos mais novos, porque eles não conseguem celebrar. Eles não conseguem celebrar o recomeço. Eles não conseguem crer que alguém que tinha uma vida destruída possa ser vitorioso e chegar mais longe do que ele poderia imaginar. Ele não consegue reconhecer que alguém que estava caído pode levantar e ter a sua vida transformada para a honra e glória do Senhor e viver uma nova história. Ele tem dificuldade porque na cabeça dele ele obedeceu tanto. Na cabeça dele ele nunca saiu de casa. Na cabeça dele ele diz: nossa, mas eu estou aqui fazendo tudo bonitinho. Como que esse rapaz chega depois de que eu aqui e vai ter mais moral? Meu lindo, eu quero que você entenda que fazer o certo pelo motivo errado é a mesma coisa que fazer errado. Ai, eu não peco. Santo. Ai, ele é um anjo de luz. Problema, lindo, problema. A gente tem problemas, a gente tem o filho que vai embora, mas a gente às vezes tem um filho que fica em casa pelo motivo errado, mas nunca esteve em casa. O coração nunca foi do pai. Quando o filho mais novo volta, o pai quer fazer uma festa e o filho mais velho está lá fora com um bico desse tamanho. Que absurdo! Aí o pai dele chega e fala: filho, entra para a festa. E ele diz: eu não vou entrar, eu não vou participar dessa festa. Irmão, que doideira é essa? Eu quero que você saiba, eu celebro quando eu vejo alguém que estava caído, destruído. Deus levanta, transforma, liberta e muda a vida deles para sempre. A gente tem que celebrar, dizer: seja bem-vindo, você é amado, eu amo. É isso, nós temos que ser assim.
Você já viu que agora o pessoal, tem gente que diz: ai, agora é moda ser crente. Que bom, que vire moda. E que todo mundo queira, e que todo mundo ouça, e que todo mundo se entregue, e que todo mundo se arrependa, e que todo mundo ame a Jesus. Uai, que coisa absurda essa. Ai, agora qualquer um é crente. Ai, eu fico revoltado com os irmãos mais velhos, porque os irmãos mais velhos são os mesmos que incomodavam Jesus lá, os fariseus. Ai, mas ele senta com os pecadores. Uai, fomos vocês para sentar com quem? Para quem que é o evangelho? O evangelho é para quem? O evangelho é para os fracos, é para os doentes, é para os pecadores, não é para os bons. Até porque os bons não existem. Ah, mas ele prega e uma multidão segue ele. Se fosse pregando a verdade, não ia ter público tanto quanto tem. Oh, Jesus olhava para esses fariseus e falava assim: vocês vazam daqui. Vocês colocam um jugo no povo que nem vocês suportam. Vocês não têm moral nenhuma para falar, porque os sinais seguiam Jesus. Os cegos viam, os leprosos eram purificados, os coxos andavam, os paralíticos levantavam, os surdos ouviam, os endemoniados eram libertos, e o nome era escrito no livro da vida. Ele perdoava pecados. Como que pode falar? Mas esses são os irmãos mais velhos, eles não entendem. Então, eu entendo você, talvez. O seu maior medo de recomeçar é porque você tem medo do que o irmão mais velho vai falar de você. Mas posso te dar um conselho? Não se preocupe com quem vai acusar você. Não se preocupe com quem não vai acreditar em você. Não se preocupe com quem não acredita na sua transformação. Não, se preocupe com o Pai. Se preocupe com o Pai, porque o Pai é o mesmo para hoje e para sempre. Ele é fiel e Ele só espera uma coisa: a tua volta. A tua volta, para que você possa viver um recomeço. Quando eu li isso, eu já li centenas de vezes, mas quando eu entendi a perspectiva do Pai, do amor do Pai, o Pai estava esperando pela volta do Filho. Sabe, o interesse de recomeçar não é só seu, é do Pai. O Pai espera por uma decisão. O Pai espera por uma decisão sua. Eu não entendo, talvez não consigo mensurar quantas pessoas no universo de milhares que ao ouvir essa palavra se enxergarão dentro dela. Mas eu vou te falar, eu tenho bastante tempo de fé. Se eu ouvisse, provavelmente terminaria de joelhos, porque eu preciso recomeçar todos os dias. Eu preciso de Jesus todos os dias. Quando me acordo, quando saio de casa, quando entro em um avião, quando subo num palco, quando desço do palco, quando estou num quarto de hotel sozinho, eu preciso do Senhor todos os dias. Ah, se não fosse o Senhor, porque o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, é o Deus dos recomeços. Enquanto você endurece o teu coração, Ele espera você. Enquanto você amolece o coração, Ele espera você. O que você sente não muda quem Ele é. Agora, quando você se arrepende, quando você volta e decide recomeçar, fazer de novo, só que da forma certa, os braços do Pai estão abertos para você. Jesus, nós entendemos o teu recado e a tua palavra. Tu és o dono da nossa história, Jesus. E sempre que necessário,
iremos refazer o caminho, não deixaremos a soberba subir ao nosso coração. Somos dependentes de Ti, Jesus. Senhor, vamos reconhecer os erros, vamos reconhecer, Jesus, porque as falhas são nossas. O cair é nosso, mas o levantar é Seu, Pai. Jesus, nos conduz para um novo tempo. Nós queremos viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Nós queremos viver algo novo. Recomeçar todos os dias, em todo o tempo, quantas vezes for preciso, mas nunca desistir, nunca voltar atrás, mas recomeçar quantas vezes for necessário, para que o Teu plano perfeito aconteça em nós, em nome de Jesus, amém. Chegamos na Suíça, hoje o melhor dia da minha vida vai ser aqui em Zurique. A gente está muito feliz, crendo que vai ser um momento de Deus para nós como equipe e também, é claro, para esse país maravilhoso, cheio de brasileiros. Vai ser lindo, eu vejo vocês daqui a pouco lá. Oi, Débora. Eu fiquei muito feliz de saber o milagre que você viveu na sua vida. Glória a Jesus. Agora enxergando que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Glória a Deus por esse testemunho lindo. Beijo no coração. Senhor, nós levamos a sério o nosso chamado. Nós não estamos de brincadeira, Senhor. Nós não estamos aqui para aparecer. Nós não estamos aqui, Senhor Jesus, senão para adorar o Teu santo nome e fazer o Teu nome ser conhecido na terra, Senhor. Jesus, desce sobre nós essa noite, Pai. Que seja a melhor noite da nossa vida, a melhor oportunidade de, sentir a Tua glória como nunca, Senhor. Invade, Senhor Jesus, os corações. Derrama, Senhor, de um temor da Tua presença, Senhor Deus, que seja impossível pensar em outra coisa senão a glória e a graça do Teu nome, Senhor Jesus. Senhor, reina sobre nós. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito Santo. Transborda o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, e muda vidas neste lugar hoje. Salva histórias, salva destinos, Senhor Jesus. Fala, meu lindo, minha linda, que bom que você decidiu começar o ano junto com a gente. Que em nome de Jesus essa mensagem seja um marco para o ano que nasceu. Já estamos em 2022. Então, de verdade, do fundo do meu coração, que essa palavra seja um guia do céu sobre a tua casa e sobre a tua família. E se eu fosse você, eu colocava como rotina para 2022. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma mensagem nova no canal para você. Todas as segundas-feiras, 7 horas da manhã, há 3 anos sem falhar. Então, se você ainda não curtiu o vídeo, curte, é bem rapidinho, tem um joinha aí, comenta, compartilha, manda para todo mundo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. E é isso, vamos para a palavra. Um ano se passou e vocês ainda estão top. Aí, piadinha ruim. Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 19. Diz a palavra: eis que eu farei uma coisa nova. Vamos de novo. Não pode que você não ficou feliz. Eis que eu, quem é o eu? Deus está dizendo. Não é o Dave que está falando, é o Senhor dizendo: eis que eu farei uma coisa nova. Agora segura para animar de uma vez só, porque a Bíblia diz: e agora, quando? Agora ela surgirá. E vocês ainda não estão vendo. Está na palavra escrito isso. E vocês ainda não estão vendo. Eu farei um caminho no ermo e colocarei rios no deserto.
parafrasear, para você nunca mais esquecer do texto, nunca mais. Em 2022, Deus fará uma coisa nova na vida de vocês, e vai começar agora. Talvez vocês ainda não estão vendo, mas em poucos dias verão o que Ele fará. Ele colocará um rio no ermo e caminhos no meio do deserto. Aleluia! Só que para isso acontecer, algumas compreensões precisam ser posicionadas. Nós temos um problema crônico. Nós somos extremamente saudosistas. E eu não estou falando do saudosista que tem saudosismo para gratidão, não. O saudosismo que é saudosista para lembrar dos dias de dor. Eu não quero que 2022 a gente revisite as pautas de 2021. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu quero que você compreenda que o que fica para trás, de verdade, fica para trás. O apóstolo Paulo vai dizer uma coisa para a igreja de Coríntios. Ele diz: joga o fermento velho fora, porque senão vai azedar toda a massa que é nova. Ele está dizendo: massa nova não se faz com fermento velho. A Bíblia mesmo diz: olha, não se coloca vinho novo em odre velho, porque senão o odre velho quebra. Sabe o que isso me diz? Que para que a gente viva aquilo que é a promessa dessa palavra, ou esse novo ciclo, um outro ciclo vai ter que se fechar de vez por todas. O que ficou para trás vai ter que ficar para trás de uma vez por todas. Você compreende o que eu estou dizendo? Nós, pela palavra, pela cronologia dos fatos, a gente tem esse problema, e não é mole, meu lindo. Tem gente que vive a vida inteira com muletas que absorveram para a sua história, para justificar as suas péssimas decisões e a sua vida. Eu confesso para você, a gente que trabalha com pessoas e que são jovens e pessoas mais velhas às vezes, a gente percebe que a maioria dos problemas não são novos, são cíclicos. Como assim? São problemas que são cíclicos e que às vezes vêm de geração em geração. Vem do vô que passou para o pai, que passou para o filho, e o filho agora gerou um filho e está colocando sobre o filho o mesmo mal que recebeu. Entenda que às vezes nós não seguimos em frente, porque ciclos não são fechados. Nós dizemos que foram fechados, que ciclos foram fechados, mas a gente, com a nossa prática, não diz a verdade. Tem gente que diz que perdoou, por exemplo, só que nunca perdoou. Tem gente que diz que perdoou, mas só de ouvir o nome do fulano arrepia. Tem gente que diz que perdoou, mas Deus o livre se ele chegar no lugar que eu tiver, capaz de eu avançar. Nossa, que anjo. E é por isso que você nunca vive nada novo, porque o teu coração está preso num episódio do passado. E é por isso que às vezes você não consegue experimentar um relacionamento saudável, porque o seu relacionamento que te fez mal ainda domina o teu coração e você não consegue ver esperança. O seu chefe anterior, o seu trabalho anterior. Você entende que tem pessoas que vivem isso a vida inteira e não rompem? Então quer dizer, Deus pode falar: eis que eu farei uma coisa nova. Mas se você quiser ficar com o velho, Deus vai dizer: tá bom, lindo, mas esse é o teu problema. Se é o que você quer, tudo bem, mas esse é o teu problema. Depois não diga que eu não faço tudo novo, se foi você que escolheu viver o velho. Tem uma música, um louvor que diz: adeus ano velho, feliz ano novo. Acho que é uma irmã que canta, não sei o nome dela, mas isso é de verdade. A palavra adeus, ela é muito significativa. Adeus é: fique para sempre para trás. Um dos episódios que eu amo da palavra e que ministrei há poucos dias em alguma das séries foi sobre quando o povo de Deus passa pelo Mar Vermelho
em direção à terra prometida. Uma das coisas que me impressionam é uma palavra cujo qual Deus libera para o povo através de Moisés. Ele diz: olha, os inimigos que vocês viram hoje, vocês nunca mais voltarão a ver. Deus está dizendo: se você quiser a nova estação, eu me encarrego de esquecer o passado. Deus está dizendo: eu faço a partir daquilo que sou, não da partir daquilo que você viveu. Deus não depende do teu passado para fazer você viver uma nova história. Porque às vezes tem gente que diz: nossa, mas olha o que eu vivi até agora. Se Deus entrar na história hoje, o que você viveu até agora não importa mais. O que vai importar é o que você vai viver depois que Ele entrar. Então, lindo, 2021, beijo. 2022 eu não quero falar mais de você. Eu não quero falar que a gente teve que usar máscara o ano inteiro. Quando liberar a máscara, irmão, eu não quero viver a vida inteira falando pro meu filho: filho, um dia o pai mandou máscara e o senhor não tem noção. Não. Quando meu filho aprender alguma coisa, irmão, vai ser coisa nova. Vai ser esperança para um futuro maravilhoso. Sabe, a história vai ficar no passado. Por quê? Significa que eu vou ignorar o que aconteceu? Não. Significa que as dores ficarão para trás. Tem gente que diz: não tenho feridas, tenho cicatrizes. Mas se as cicatrizes doem, é porque elas não estão curadas. Elas ainda são feridas abertas que carecem de cura. Se você diz que perdoou, mas ainda dói, é porque não cicatrizou, porque cicatriz não dói. O que dói são feridas abertas, e feridas abertas administradas não curam. O que fica para trás tem que ficar para trás. O que é perdoado tem que ser perdoado. O que é passado tem que ser passado de uma vez por todas, porque senão os ciclos não se fecham e a gente apenas repete aquilo que aconteceu. Eu vou te contar uma história. A história da vaquinha. Todo mundo empolgado com a vaquinha. Tudo bem. Havia um sábio cujo qual decidiu levar o seu aprendiz em uma jornada de sabedoria. Decidiu mostrar sabedoria para o servo dele no caminho. E aí a história conta que o sábio entrou por um caminho de uma estrada muito longa dentro de um interior e caminhou durante várias horas num lugar muito ermo, até que, quando tiveram sede, pararam em uma casa que na frente havia um pé de ingá, uma árvore frutífera, cujo qual eles pararam, chamaram pelo dono da casa. O dono da casa saiu para fora e eles pediram um copo de água, o sábio e o aprendiz. O sábio pediu: olha, tem como você me dar um copo d'água? O dono da casa disse prontamente: claro, fique tranquilo, eu trago. Só que enquanto o dono da casa saiu, o sábio e o aprendiz ficaram olhando a situação da casa. E a casa era uma casa velha, mal cuidada, caindo aos pedaços. Nem a árvore que ficava em frente à casa era bem cuidada. Tudo era velho, tudo era feio, tudo era estranho. Quando o dono da casa voltou com um copo da água, o sábio tomou água, o aprendiz também, e eles perguntaram para o dono da casa: o que vocês fazem aqui? Por que vocês moram nesse lugar? E aí o dono da casa começou a se lamuriar e contar a sua história, as suas histórias tristes. Ele disse: olha, infelizmente foi o que a vida nos reservou. A vida seleciona quem vai ser abençoado e quem não vai ser abençoado. Infelizmente é isso que a vida nos reservou. Ele perguntou: mas como vocês vivem? Não, a gente tem uma vaquinha, ela não está aqui agora. E a gente tem uma vaquinha, que essa vaquinha dá leite, e essa vaquinha sustenta toda a nossa casa. O sábio e o aprendiz olharam: sério? Sim, a vaquinha dá leite, a gente bebe do leite um pouco, vende outro tanto, e com o dinheiro que a gente vende, a gente compra um pouco de comida que nos faz sobreviver e viver da forma que a gente vive. Ok, o sábio despediu do dono da casa, deixou ele e a sua família, que tinha muitos filhos, vivendo naquela situação de miséria. E ele e o aprendiz continuaram no caminho quando entraram em um lugar perto de um precipício e viram, sabe o que? A vaquinha. Oh, que linda!
Você está comigo? Eles viram a vaquinha. Aí a vaquinha estava na beira do precipício. O viajante sábio, seu aprendiz olharam para aquilo e o aprendiz disse: se essa vaquinha cair do precipício, acabou com a família. E o sábio olhou para a vaquinha, olhou para o aprendiz, olhou para o caminho, não tinha ninguém vendo, e empurrou a vaquinha do precipício. Eu sei que você está assim, nossa, que crueldade com a vaquinha. É só uma história, tá? Fica tranquilo. Tem gente já querendo o endereço da vaquinha, o Instagram. Não, era uma história. O aprendiz ficou tão chateado como a expressão facial de vocês. Que absurdo matar a vaquinha. Por que o senhor fez isso? E o sábio permaneceu em silêncio, seguiram a jornada. E a história acaba assim. A vaquinha morreu. Pelo amor de Deus, me dá a lógica disso tudo. Calma aí. 10 anos se passaram. O sábio partiu, foi embora dessa terra. E o seu aprendiz tomou o mesmo caminho, pela mesma estrada longínqua, pelo mesmo lugar ermo. Quando caminhando pelo mesmo caminho, deparou-se com uma casa linda. A casa era linda, tinha um bosque à frente, um pomar ao fundo. Agora tinha vários animais, tinha vacas, tinham cabritos, ovelhas, e tinha um pé de ingá na frente. O aprendiz ficou incrédulo com aquilo e pensou: alguém veio para cá e mudou a situação desse lugar. É um novo morador nessa casa. Aí o aprendiz chegou, bateu palma, e o dono da casa saiu. E o aprendiz ficou espantado, porque o dono da casa era o mesmo dono de 10 anos atrás. O aprendiz olhou e disse: não estou entendendo. O senhor é o mesmo que morava há 10 anos atrás aqui? E o dono da casa disse: sim, sou eu. E cadê os seus filhos? Meus filhos estão aqui. E a sua esposa, ela está aqui. E essa casa? Essa casa é minha. O senhor não trabalha para ninguém aqui? Não, essa casa é minha. Então, deixa eu te contar uma história. Há 10 anos atrás, eu passei aqui, o senhor lembra de mim? O dono da casa olhou: não me lembro. Aí ele falou: então eu pedi água. Eu e um outro homem, um outro senhor, pedimos água. Aí o dono da casa falou: ixi, lembrei. No dia que vocês passaram aqui, a gente viveu uma tragédia. Aí o aprendiz fez: e o que foi que aconteceu? Ele disse: não sei também. No dia seguinte, a nossa vaquinha não voltou para casa. E a gente saiu pelo caminho à procura da vaquinha, e encontramos a vaquinha morta. E o aprendiz: e a vaquinha estava espedaçada, caída do alto de um penhasco. E ele disse: o que aconteceu? Ele falou: a melhor coisa da nossa vida. Como assim? Ele falou: porque o dia que a vaquinha morreu, a gente teve que ir para a cidade procurar comida para comer. E quando a gente foi para a cidade, eu acabei encontrando um trabalho. E esse trabalho mudou a realidade da minha família. Minha esposa se inspirou com essa nova estação e também encontrou um emprego. E agora os nossos filhos voltaram a sonhar, e agora eles também estão trabalhando. E agora essa é a nossa casa, esse é o nosso pomar, esse é o nosso pé de ingá, e esse é a nossa realidade. A melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi quando mataram a nossa vaquinha. Jesus, mata a minha vaquinha. Para alguns ciclos se inaugurarem na nossa história, ciclos precisarão ser fechados, decisões precisarão ser tomadas, porque
todas as vezes que um ano vira, nós fazemos planos extraordinários, mas quando nós menos esperamos, estamos reproduzindo os mesmos erros do ano que se passou. Quando menos esperamos, estamos tratando as nossas esposas como os nossos pais trataram as nossas mães, e talvez foi errado e feriu. Enquanto menos esperamos, tratamos os nossos filhos da mesma maneira que fomos tratados e nos feriu tanto. Se não acordarmos, não adianta ter uma promessa do Senhor sobre uma coisa nova, se tudo aquilo que a gente faz se repete. Novo ciclo é entender que tudo se fez novo. Se você parar para pensar, vai conseguir descobrir qual é a sua vaquinha e onde ela mora. E não é quem você está pensando. Genro. Talvez você está ouvindo isso e está pensando: eu quero viver uma vida nova. Eu estou cansado de viver uma vida cíclica, onde erros são repetidos, onde me parece que nada muda. Então hoje eu espero que você tenha entendido de uma vez por todas que Deus só fará uma coisa nova quando aquilo que é velho desaparecer do teu coração. Se você quer relacionamentos saudáveis, resolva os relacionamentos doentios e tóxicos. Se você tem que pedir perdão, peça. Se você tiver que liberar o perdão, libere o perdão. Mas ninguém é feliz administrando dores que precisariam ser sanadas e curadas. Ninguém consegue seguir em frente, meu lindo. Não existe seguir em frente quando a gente carrega conosco amuletos da vida velha. Quando a gente carrega conosco marcos que deveriam ser apagados e esquecidos. Jogue fora aquilo que te fere. Deixe para trás aquilo que tem que ficar para trás. Meu lindo, entenda de uma vez por todas: está na hora de a gente tratar o passado como o passado, e não como uma prisão do nosso presente ou uma sentença sobre o nosso futuro. Passado tem o nome de passado porque ele passa, e se passou, ficou para trás, não nos acompanha no presente, quanto mais no nosso futuro. Então, no teu presente, diga: Jesus, apaga o meu passado e permita que isso seja tirado de você. E na mesma frase diga: Jesus, prepara o meu futuro, porque os meus olhos não estão mais voltados para trás, meus olhos agora estão voltados para a tua vontade. E 2022 será o melhor ano da minha vida. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor fará uma coisa nova. De todo o nosso coração nós cremos que o Senhor fará tudo novo. Mas nos comprometemos contigo que o velho vai ficar para trás, que o que passou, passou. A vaquinha morreu. Está na hora de a gente viver aquilo que o Senhor quer. Chega de mesmice, chega de prisões disfarçadas. Está na hora do novo. Em nome de Jesus. Amém.
Fala, meus lindos, tudo bem? Essa é a nossa primeira mensagem da série Decisão. Portanto, seja muito bem-vindo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e tenho certeza que essa série vai ser transformadora para a sua vida. Durante 8 semanas nós temos um encontro aqui no canal às 7 horas da manhã, todas as segundas-feiras. Aliás, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, porque toda segunda-feira tem mensagem. E claro, antes de terminar o vídeo, faça isso agora já. Curte a mensagem, comenta e depois manda para todo mundo que você puder. Afinal de contas, quanto mais pessoas ouvirem e assistirem, melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos para a mensagem. Parece que foi ensaiado aqui. Jó, capítulo de número 4, versículo de número 3. Esse texto vai nortear a nossa caminhada sobre um sentimento, uma palavra que sufoca muita gente, que já me sufocou durante um tempo, e que se a gente não cuidar, vira recorrente na nossa história, nos aprisiona, cega os nossos olhos, que é a palavra desânimo, que é muito mais do que uma palavra, é uma sensação que nos rouba a fé, a esperança e tira o brilho dos nossos olhos. O texto é de Jó 4, é o capítulo, versículo é o 3, diz o seguinte: eis que instruístes a muitos e fortalecestes as mãos fracas. Tuas palavras seguraram o que estava caindo, e tu fortalecestes os joelhos debilitados. Mas agora isso vem sobre ti e te enfraqueces. Ela toca em ti e te perturbas. Não é este o teu temor, a tua confiança, a tua esperança, ou a retidão dos teus caminhos? Sabe, quem está ouvindo isso é Jó. Jó está ouvindo isso de um amigo dele. O amigo se chama Elifaz, ou Elifaz, ou Elifaz, não sei. Só sei que é esse amigo que está olhando para Jó, depois de todo o cenário de calamidade da vida dele, dizendo: peraí, você, pelo que eu me lembro, tinha palavra para todo mundo. Quando alguém estava caído, você tinha palavra para que aquelas pessoas se levantassem. Quando aquelas pessoas estavam tristes, você trazia o ânimo. E agora que você está caído, as tuas palavras não servem para você? Eu não sei como vocês entendem isso, mas já parou para observar que tem coisas que a gente só acredita com os outros? Tem coisas que a gente só acredita para alguém, mas não sobre nós. Que existem palavras que a gente é profissional em dizer sobre a vida dos outros, mas que quando chega na nossa vez de crer, na nossa vez de viver, a gente não consegue acreditar de verdade. Ou seja, me parece que às vezes a nossa fé só é funcional quando é o outro que está por problemas, mas quando é na nossa vez, tudo o que nós cremos, a gente esquece. E é sobre isso. É sobre um sentimento que rouba a fé, que rouba toda a nossa pregação. E isso é muito perigoso, porque pregamos lindamente, mas quando é na nossa vez, nenhuma palavra pregada serve para nós. E é isso que eu me deparo nessa história, e que de verdade, de maneira humilde, reconheço que já me deparei na minha vida também. No dia que nenhuma das palavras que eu havia pregado serviriam para mim. De tudo aquilo que eu cria para aquele momento, parece que não era para mim, mesmo sendo completamente direcionado para o meu coração. Jó teve perdas irreparáveis. Se você olhar a história de Jó, você agradece a Deus pela sua vida. Você pode estar na pior situação da vida, do mundo, mas se você ler a história de Jó, você vai dizer: meu Deus do céu. Jó perdeu os filhos, perdeu todos os bens, todos os seus servos. Jó perdeu tudo. Quando
Jó tem todas essas perdas, Jó só não fez uma coisa: Jó não blasfemou contra Deus, mas Jó blasfemou contra a vida dele. Jó desejou morrer, Jó teve sentimentos dessa maneira, porque as dores foram muito agudas. A dor foi extremamente aguda. Agora, o interessante é que no meio de todo esse cenário de dor, existe um homem justo, existe um homem bom. Tanto é que tudo isso aconteceu com ele porque Deus permitiu, porque ele era bom. Aí é uma confusão tão grande que eu não vou saber explicar. Porque na nossa cabeça, se nós somos bons, tudo de bom tem que acontecer com a gente. Mas não é assim que a banda toca. Bons sofrem, porque na verdade, desculpe, mas nem bons somos. A gente pensa que somos, mas não somos. Tá vendo essa pessoa perto de você aí? Ela é ruim. Parece boazinha, mas não é. A nossa natureza, ela é ruim. Sem Jesus, meu Deus do céu, Jesus é o que vem, aplaca essa nossa maldade que carregamos, equilibram as coisas. É só Jesus que pode fazer. Aliás, é só Jesus que tem interesse por nós. É só Jesus. Então, quando eu olho para um cenário como o de Jó, eu olho para a história, para o desânimo, para a batalha, para a luta. De verdade, eu confesso que se fosse a gente não ia saber muito o que dizer. Confessa, como que eu chego para uma pessoa que perdeu tudo e digo: olha, eu até nem sei o que eu vim fazer aqui. Eu só não queria estar no teu lugar, irmão, mas não é verdade? A gente não é assim? Agora, por quê? Porque aqui a gente está falando de algo muito grave. Mas quando a gente olha a história completa, eu sei a história completa. A história completa é: Deus restituiu tudo o que Jó perdeu. Jó viu os filhos até a 4ª geração, e aí descansou no Senhor. Jó teve tudo restituído: os bens, os servos, as propriedades, os filhos, tudo em dobro. Deus deu, Deus retribuiu. Agora, a gente consegue olhar assim porque a gente conhece a história toda. Agora, Jó não sabia disso que ia acontecer. Você entende? Jó não viu o todo, Jó via parte da história. E a parte da história que ele estava era aquela parte onde ele perdeu tudo, e ele não consegue ver para onde vai, o que vai acontecer. E esse é o cenário às vezes da nossa história. Enquanto estava tudo bem na nossa casa, enquanto estava dando tudo certo, a gente tinha palavras para todo mundo: olha, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo, Deus está no controle de todas as coisas, descansa no Senhor, Deus está cuidando, sabe, relaxa. A gente fala para todo mundo: olha, acalma o coração, ora, se você orar, Deus responde. Só que em um determinado momento da história, o jogo vira. E eu chamo isso de dia mau, de vale. E a primeira coisa que a gente precisa ter a ciência e a noção é que sim, a vida é feita de montanhas e de vales. E que um dia estamos na montanha e talvez no outro dia estejamos em algum vale. Mas o vale não é um lugar para morar, o vale é um lugar para passar. Deserto não é um lugar para morar, deserto é um lugar para passar. Quando entendemos isso, o nosso olhar está fixo no Senhor. A gente entende que é passageiro, 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 passageiro. As dores deste mundo são passageiras, as angústias passageiras, tudo é passageiro. Há uma coisa que é eterna: a nossa vida com Deus, para sempre. Isso é eterno. O problema é o dia mau. O dia mau é o problema, porque quando nós chegamos, tudo que vivemos antes, todas as bênçãos, todas as provisões, todos os milagres podem ser esquecidos numa fração de segundos. E é nesse momento que Jó está sentado ao chão, eu imagino lá muriando-se, quando um amigo olha para ele e diz a verdade: irmão, peraí, não estou te entendendo. Quer dizer que quando era com os outros você tinha palavra, e agora que é com você, você está aí caído.
É como se esse amigo tivesse pegando Jó pelos ombros e falasse assim, ó: acorda, rapaz, você crê em um Deus que pode todas as coisas, você crê num Deus que faz milagres extraordinários, você crê num Deus que pode restaurar tudo aquilo que se perdeu. Entende? Deus pode tudo, Deus faz tudo. E aí a Bíblia conta a passagem completa de Jó, a história continua. Eu chamo isso de imagem completa. Imagem completa porque às vezes nós olhamos a vida assim, coladinhos na parede, e não conseguimos ver o todo. A gente não consegue ver a razão do porquê estamos vivendo o que estamos vivendo, sabe? E aí de repente a história avança, a gente vê o todo e a gente olha para trás e diz o quê? Ó, agora faz todo o sentido. Não é verdade? Sabe, é esse painel de LED aqui, tá vendo? Você vê uma imagem bonita aí de longe, mas eu que estou um pouquinho mais perto, eu consigo enxergar pixels dessa imagem. E se eu chegar bem mais perto, eu não vejo nada, eu só vejo pixel. A vida, nosso olhar sobre ela é um pixel da história. Nós olhamos para a vida e vemos uma fração de alguma coisa que pensamos que é tão longa. Não. A vida é um todo, e o único que consegue ver o todo é o Senhor. A gente às vezes não vê o todo sobre amanhã, mas já conseguimos ver o todo sobre um ano atrás, sim ou não? A gente consegue olhar um ano atrás o que vivemos e agora conseguimos olhar por que colhemos, por que vivemos daquela maneira. Por quê? Porque agora a gente consegue ver o todo. Então, da mesma maneira que você consegue ver o todo de um ano atrás, eu quero declarar sobre você que daqui a um mês, 2 meses ou 2 dias, você vai olhar para tudo aquilo que passou e vai dizer: agora eu entendo, agora eu compreendo. E aí você vai dizer: show, desânimo, vai embora, porque agora eu lembrei quem tenho crido, quem é o meu Deus, quem é o meu socorro bem presente no dia da angústia. Vai para lá. O sentimento de Jó, de verdade, não é a ausência de Deus que causa. Esse sentimento em Jó não é a ausência de Deus, não, é o acréscimo de um sentimento: desânimo. E o desânimo me faz imaginar que Deus está ausente. Entendeu? Deus nunca está ausente, mas o desânimo me faz crer que Ele está ausente. O medo me faz crer que Ele não está na história. Medo e desânimo se confundem em algum momento. Diferença é que o medo me faz correr muitas das vezes, e o desânimo sempre irá me paralisar em alguma parte da história. Eu chego aqui a nossa realidade, para nós. Quando o dia mal bate na nossa porta. Quando a história difícil acontece com a gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui hoje, de maneira sincera, estão passando por um processo de luta, de provação? Levante a mão. Eu queria muito que você levantasse a mão de novo e todo mundo olhasse à volta. Olha quantas pessoas. Essas pessoas que estão com as mãos levantadas não estão dizendo que estão vivendo os melhores dias da vida delas. Elas estão dizendo que estão passando por um processo de provar. Então a primeira coisa que você tem que saber: não é só contigo, lindo. Não é só com você. Não é só na sua casa que tem prova. Não é só na sua casa que tem luta, não. Todos nós aqui, na sua grande maioria nessa noite, estamos passando por alguma batalha. E sabe o que é a loucura? Que uma batalha termina, outra começa. Nós sempre estamos em uma nova batalha. Eu sei que, não, eu não quero mais. Não, lindo, são as batalhas que geram pessoas poderosas, extraordinárias. São os processos doloridos que transformam as histórias. É inerente do ser humano. Eu queria muito chegar aqui e dizer: olha, depois que você aceitar a Jesus, você não vai ter mais nenhum problema. Se você reconhecer Jesus como seu Salvador, a sua vida vai ser um mar de rosas e uau, ninguém vai ficar doente, ninguém vai cortar a sua frente no trânsito, vai ser tudo lindo. As
pessoas vão passar por você e vão dizer bom dia. Não, lindo, esse é um sonho, mas a realidade não é assim. Aceitar a Jesus, crer em Jesus, ter Cristo como nosso amigo, companheiro, não nos livra da batalha, mas nos livra na batalha. Não entendeu? Eu vou melhorar. Não nos livra da, nos livra na. Peraí, como assim? Porque se ele livra da, eu nunca saberei do que estava perdendo para poder agradecer. A confusão é mais ou menos assim, eu não sei o que pode. Não. Agora quando eu me livro na, eu saio da batalha muito mais forte para enfrentar qualquer outra tempestade, porque eu vou poder dizer assim: olha, eu tenho um Deus presente na batalha. Ouve a minha oração. Sabe, é a loucura da vida. É difícil tentar explicar, mas é assim que a gente tem que crer, porque essa é a realidade. Eu tenho 31 anos de idade. Parece menos? Oh, obrigado, Jesus. Vocês não sabem nem disfarçar. Mas escute isso aqui. Eu aceitei Jesus com 19 anos de idade. Eu tinha 19 anos quando eu me choquei com o Criador. E sabe qual é a loucura? Foi um dos piores dias da minha vida. Foi muito dramático. Eu já contei essa história muitas vezes. Foi o pior dia. Mas ao mesmo tempo que foi o pior dia, também foi o melhor dia. Porque foi quando eu me conectei com o Criador e a minha vida mudou dali para sempre. E aí eu aceitei Jesus e a minha vida mudou. A pergunta ou a constatação, é que naquele momento criou-se talvez uma expectativa que não haveria mais sofrimento na nossa casa. Aparentemente é isso que muitas de nós pensamos. Agora acabou e não acabou. Não acabou porque as batalhas, elas permanecem, elas continuam. Os problemas vêm. Só que agora a perspectiva de resolução de qualquer problema é totalmente diferente. A forma de ver as coisas mudou completamente. Agora a gente vai ter uma filha, a Serena, vai nascer agora. Mas eu sei o que é experimentar a perda de um filho. Sabe, tem coisas que nós vivemos que ficou dentro da nossa casa, mas eu sei o que é ter dor. E todos nós aqui sabemos. Agora a única coisa que nós não podemos deixar acontecer é sermos paralisados pelo desânimo para roubar a nossa fé. Porque o desanimado, meu lindo, ele é extremamente perigoso. Sabe por que ele é perigoso? Porque ele pode dar um fim naquilo que era apenas o começo. O desanimado, ele pode perder a fé naquilo que Deus estava prestes a agir. Ele pode abandonar tudo, sendo que estava prestes a ser transformado. Porque de repente a gente diz: oh, por que tudo isso acontece só comigo? Você já viu, não é só com você, é com muita gente. Então o desânimo precisa ser vencido. O desânimo precisa ser mandado embora. E eu ouvi uma expressão que marcou o meu coração. O desânimo é como uma areia movediça. Você já viu aqueles filmes que aparecem um cenário de areia movediça? A pessoa pisa e ela começa a afundar. Você já viu isso, sim ou não? E aí ela vai afundando, e ela sozinha não consegue sair daquele lugar. Você ouviu o que eu acabei de dizer? Sozinho o desanimado não consegue sair daquele lugar. Eu estou querendo dizer alguma coisa aqui, não sei se você percebeu. O desanimado sempre vai precisar de alguém animado perto. A gente sempre vai precisar de alguém que permaneça com fé à nossa volta. A gente sempre vai precisar de um Elifaz que vai olhar pra gente e vai dizer: ei, quer dizer que quando era pros outros servia, e agora que é com você não serve mais. A gente sempre vai precisar de alguém cheio do Espírito Santo à nossa volta, que vai olhar pra nós, vai perceber o desânimo, vai perceber o semblante caído e vai dizer: o que está acontecendo? Qual é o teu problema? Levanta a cabeça, eu vou orar com você. Eu não vou deixar você desistir. O desânimo vai ser vencido no nome de Jesus.
Acorda, sacode a poeira, sai dessa situação. Sabe o que é isso? É a mão de alguém cheio de Deus arrancando você da areia movediça do desânimo. É dizendo: sai fora, você não vai afundar mais, não na minha frente, levanta, sai. E eu aumento o termo. É por isso que a igreja é importante. Porque a igreja é um ambiente onde pessoas estão olhando para as pessoas. E se tiver alguém na areia movediça, aqui dentro não vai afundar. É por isso que precisamos de andar com pessoas cheias de Deus à nossa volta. Precisamos de homens, de mulheres de Deus caminhando com a gente. Então, meu lindo, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o nível do teu desânimo, mas talvez é um nível que você não consegue mais crer que Deus pode fazer alguma coisa ao teu favor. Então eu ouso em dizer que chegou a hora de alguém sacudir você e te lembrar que todas as palavras que um dia você usou para alguém serve para você também. Deus é fiel para os outros, mas é fiel para a tua casa. Deus faz milagres para os outros, mas pode fazer um milagre na tua família. Todas as palavras que você declarou sobre a vida dos outros também servem sobre você. Todos os conselhos que você deu a alguém também é para sua casa, para sua família, para sua história. Então sacode a poeira, sai desse negócio de tentar. Não reclama, chega, deu. E vai viver aquilo que Deus tem para você. Vai viver a restauração que Deus tem. Vai viver o milagre que Deus tem. Jó tinha tudo para desistir. Mas uma das coisas que Jó diz me impacta. Ele viu toda a dor, tudo. Mas no meio da dor, ele viu Deus agir. No meio da dor, ele viu Deus colocar as mãos. E aí a história termina quando Jó declara: antes eu só te conhecia, te ouvi falar. Agora, porém, os meus olhos te veem. Sabe, tudo que era teoria agora é prática. Agora os meus olhos te veem. Eu quero declarar sobre você que no final dessa provação, quando você sacudir a poeira, que você acordar desse desânimo, você vai poder dizer exatamente o que Jó falou: antes eu só conhecia de Deus a partir de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem ver. Eu queria poder ter tempo de contar para vocês todas as vezes que Deus me socorreu, todas as vezes que Deus enviou anjos para nos tirar do desânimo. São tantas as histórias, mas a prova que elas aconteceram e deram certo é porque eu estou aqui continuando. Estou aqui pregando a palavra. Só que eu não posso esquecer que tudo que eu estou falando para vocês tem que servir para mim também. Jesus tira-nos do desânimo, nos deixa fraquejar a nossa fé, encoraja-nos a viver a tua vontade. Senhor, a gente não consegue ver tudo, a gente vê um fragmento da história e às vezes desesperamos, mas não é assim que queremos viver, Jesus. Abre os nossos olhos, socorre nosso espírito e nos faz enxergar a esperança, em nome de Jesus. Que agora, Senhor, dentro dos lares, onde tiver alguém assistindo, que seja socorrido pela tua presença, e que o brilho nos olhos volte, e que uma luz no fim do túnel apareça, em nome de Jesus. Amém.